Deus, aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. Quem está feliz com Jesus aqui nessa noite? Como é bom sentir a presença do amado Espírito Santo aqui nesse lugar. Ele está no nosso meio, Ele está recebendo a tua adoração nesse ambiente, nessa casa, aleluia. Você trouxe sua Bíblia? Abre comigo, livro do Êxodo, no capítulo 19. Glória seja dada ao nome do Senhor. Livro do Êxodo, capítulo 19. Eu quero compartilhar com você uma rápida palavra que Deus colocou no meu coração, que se encontra em Êxodo, capítulo 19. Nós vamos ler apenas os primeiros versículos. Aleluia. Amém. Êxodo capítulo 19. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. E tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se de fronte do monte. E subiu Moisés a Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Eu quero repetir com você esse versículo 3. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte. Enquanto eu estava na minha casa, meditando nesse texto, enquanto eu lia o capítulo 19 do Êxodo, Deus me fez entender, e quando nós analisamos, mesmo que ainda numa leitura superficial, o livro do Êxodo, nós vamos observar a história de um povo que estava vivendo promessas de Deus, mas além disso, olhar para o livro do Êxodo é olhar para a história de um povo que caminhou com Deus. E não tem nada mais lindo na nossa história, irmão, do que saber que nós caminhamos com Deus. O livro do Êxodo vai contar para mim e para você a história de um povo que andou com Deus, que caminhou com Deus. E que coisa linda saber que nesse domingo à noite você só chegou aqui porque desde o momento que você abriu seus olhos pela manhã, Ele estava com você. Quando você tomou o teu café da manhã, veio para a escola dominical, Ele estava com você. Quando você voltou para casa, preparou o teu almoço, Ele caminhou com você. E olha só, depois que você dormiu à tarde, veio, aproveitou, passou o seu dia, se arrumou para vir para cá, quando você saiu da sua casa, Ele caminhou com você. E eu tenho uma boa notícia, Ele está aqui nessa noite também junto com você. Então o livro do Êxodo mostra para nós a história de um povo que caminhou com Deus. E esse povo, nessa caminhada com Deus, viu coisas extraordinárias, viu os seus inimigos morrerem, viu o mar abrir, viu o mar fechar. Esse povo viu maná cair do céu, e quando eles cansaram de comer o maná, a Bíblia vai nos dizer que no meio do deserto Deus fez codornizes aparecerem. Esse povo experimentou experiências extraordinárias com Deus. Aí quando nós chegamos no capítulo que lemos aqui, a história vai nos dizer que o povo já estava há 3 meses caminhando no deserto. 3 meses caminhando rumo à terra prometida que o Senhor prometera. E quando eles estão há 3 meses caminhando no deserto, a Bíblia vai nos dizer que eles chegam de frente ao Monte Sinai. Eles chegam na frente do Monte Sinai. E quando eles caminham e andam e chegam na frente do Monte Sinai, a Bíblia vai nos dizer que eles se acampam. Imagine comigo, milhões de pessoas no meio de um deserto, milhões de pessoas caminhando com Deus, com a coluna, com a nuvem e com a coluna de fogo. A Bíblia vai nos dizer que eles estavam ali vivendo da providência de Deus, da provisão do Senhor. E no 3º mês, quando eles chegam na frente do Monte Sinai, a Bíblia vai nos dizer que eles se acampam. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto não é o fato do povo ter parado, irmão Robson, para acampar ali. O que me chama a atenção no texto não é o fato do povo ter parado ali para descansar, se acampado na frente do monte. O que me chama a atenção no texto não é o povo ter parado para descansar, recuperar as energias, para continuar caminhando naquela trajetória que Deus tinha feito a eles, não. O que me chama a atenção é o fato deles estarem acampados, deles estarem ali. E o texto vai nos dizer que enquanto o povo estava acampado, Moisés decidiu subir no monte para falar com Deus.
A coisa mais linda nesses versículos aqui é que a história vai nos dizer que o povo estava acampado. Imagine comigo, milhões de pessoas no meio do deserto, talvez cansados de tanto caminhar, pararam na frente do monte e disseram: não, agora a gente vai descansar um pouquinho, agora a gente vai esticar um pouco o pé, agora nós vamos descansar um pouco dessa caminhada que temos seguido aqui. Enquanto o povo estava embaixo, preocupado com o descanso, com o acampamento, no meio do povo havia um homem chamado Moisés que dizia: eu não quero saber do acampamento, hoje eu subo para falar com Deus. O povo embaixo pensando: hoje a gente descansa, hoje a gente para um pouquinho, hoje a gente pode pensar em lazer. Enquanto isso tinha alguém dizendo: eu não estou preocupado com o acampamento, eu não estou preocupado com o lazer, hoje eu subo para falar com Deus. Aqui Moisés está ensinando para nós: enquanto há aqueles que estão preocupados com o acampamento, existe no meio do povo aquele que diz: eu não me preocupo com o acampamento, hoje eu subo no monte. Para quê? Para falar com ele, para ouvir a voz dele. E quando nós olhamos para esse texto, trazendo para nós aqui, irmão, a gente entende que na igreja funciona da mesma forma que funcionou com Israel aqui. Sabe por quê? Olhar para esse texto, nós vamos entender que assim como Israel estava acampado, na igreja, irmão, aqui graças a Deus não tem, né? Só do portal para lá. Existe o crente acampado e existe aquele crente que sobe para falar com Deus. Sabe qual é o crente acampado? É aquele crente que quando olha o cartaz do culto no Instagram, quando ele olha o banner, ele diz: ih, hoje eu não vou, hoje eu vou, mas eu vou por obrigação, porque eu tenho que estar lá, porque meu líder vai me cobrar, porque o pastor me chamou minha atenção, que eu tenho que aparecer no culto. Sabe o que é o crente acampado? É aquele que quando aparece na porta ali, ele olha para quem está dirigindo o culto, ele olha para como está a liturgia do culto, ele diz: ah, hoje é o cantor que eu não gosto, hoje vai pregar quem eu não gosto de ouvir, ah, o pastor nunca me chama para uma oportunidade. Sabe o que é o crente acampado? É aquele que vem num culto como esse, ele senta e diz: vamos ver se Deus vai falar comigo hoje. Sabe o que é o crente acampado? É aquele que diz: se Deus não falar comigo hoje, eu nunca mais piso o pé nesse templo. Sabe o que é o crente acampado? É aquele que diz: olha, eu vou cruzar meus braços aqui, e se eu sentir a presença, se eu sentir de dar glória, se eu sentir de cultuar, eu levanto a minha mão e glorifico. Isso é o crente acampado. Mas aqui na sede de Camboriú tem aquele crente que não é acampado, é aquele que sobe para falar com Deus. Sabe qual é esse? É aquele que quando está vindo para cá, ele diz: eu não me importo com quem vai pregar, com quem vai cantar, com quem vai dirigir o culto, eu não me importo se eu vou sentar no altar ou embaixo, eu não me importo o horário que vai acabar, hoje eu subo para falar com Ele, para adorar a Ele, para ouvir a voz dEle. Será que veio alguém aqui para subir para falar com Ele? Então não levanta uma, levanta as duas mãos aos céus agora. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: você escolhe se acampa ou se sobe para falar com Ele hoje aqui. Tem alguém que sobe, tem alguém que sobe, então levanta a tua mão, adora Ele, exalta Ele agora. O povo lá embaixo estava dizendo: queremos descanso. Moisés estava dizendo: eu quero ouvir a voz de Deus. Eu encerro aqui dizendo para você, irmão, o versículo vai nos dizer: Moisés subiu a Deus, e quando Moisés estava subindo no monte para falar com Deus, o Senhor falou com Moisés. Enquanto Moisés subia para falar com Deus, Deus disse: ah, é para esse aí que está subindo que eu vou me revelar, que eu vou falar. O nosso maior erro é pensar que Deus vai falar conosco acomodados. O maior erro que nós temos é pensar: não, eu vou vir para o culto, vou cruzar meus braços e Deus vai falar comigo. Irmão, Deus vai falar com quem está subindo para falar com Ele. Deus vai falar com aquele que diz: Pai, assim como Samuel falou, eu também digo, fala que teu servo ouve. Deus vai falar com aquele que diz: eu vim aqui entregar o meu melhor culto, então desde o momento que eu cheguei, eu digo glória, aleluia, glória, exaltado, adorado. E Deus está procurando alguém que sobe. Quantos sobem para falar com Ele? Então erga a tua mão agora, erga a tua mão agora. Talvez as distrações do teu dia tenham chegado até com você aqui no culto. Talvez você está aqui hoje pensando na pizza depois do culto. Talvez você está aqui pior, pensando nos problemas que você tem para enfrentar amanhã. Mas hoje eu te faço um convite, Moisés.
Com a tua mão erguida, com a tua mão erguida, hoje eu te faço um convite, Moisés. Deixa o acampamento de lado hoje, Moisés. Deixa o descanso de lado hoje, Moisés. Não, Gustavo, você não sabe que eu tenho que enfrentar amanhã na segunda-feira. Pois é, mas fala com ele hoje, Moisés. Sobe no monte hoje, Moisés. Com a tua mão erguida, com a tua mão erguida, com a tua mão erguida. Eu dou 1 minuto para você adorar a Deus agora. Se você tem línguas estranhas, libera agora. Se você tem exaltação a Deus, exalte a Ele agora, mas sobe para falar, Moisés. Enquanto você sobe para falar com Ele, Ele se revela para você nesse culto. Enquanto você sobe para falar com Ele, Ele derrama da sua graça sobre nós aqui. Amado Deus, orai a seremandarabaxa. Amado Deus, nós estamos aqui, Pai. Viemos no culto na família nesse domingo à noite, mas não viemos aqui para cumprir tabela, não, Pai. Nós não viemos aqui nessa noite só para cumprir um compromisso da agenda, não, Pai. Hoje nós chegamos com o coração de Moisés, dizendo: o acampamento não me importa mais. Eu quero saber de ouvir a tua voz, de ouvir a tua voz, Pai. Nós não viemos aqui hoje só para cumprir tabela. Nós queremos adorar o teu nome, exaltar o teu nome. Então, se tu estás nesse ambiente, Pai, nós te pedimos: derrama da tua graça sobre a igreja de Camboriú, derrama da tua glória sobre nós, porque nós viemos aqui exaltar o teu santo e poderoso nome. Quem crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Que Deus